Eu convido você a abrir tua Bíblia lá no livro de Lucas. Lucas 6, 46 a 49. Lucas capítulo 6, 46 a 49. Amém? A palavra do Senhor diz assim: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Feche os teus olhos, vamos orar. Pai de eterno amor e graça, nós nos colocamos diante do Senhor nesse momento, para ouvirmos a Tua voz, Pai, para sermos ministrados pelo Teu Espírito Santo, para que a Tua palavra seja para nós como um alimento, Senhor, nesse momento, que possamos ouvi-la, Pai, e transformar, Pai, através desse ouvir a nossa vida. Quando ouvimos a Tua palavra, abrimos o nosso coração, Pai, e o nosso coração é transbordado das Tuas verdades, das Tuas virtudes, dos Teus ensinos. Ajuda-nos, Pai, a reter a todas essas sementes que ouvimos, Pai, todas essas palavras, para que a nossa vida seja completamente mudada em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Palavra do Senhor Jesus, dos momentos, eu acho, mais bonitos, né? O Sermão do Monte. Quando você vai lá em Mateus capítulo 5, começa o Sermão do Monte, e capítulo 7 termina. E ele termina com esse texto, dizendo: aqueles que ouvem todas essas minhas palavras. Ele tinha acabado de fazer a maior pregação de Jesus descrita na Bíblia, né? A maior de todas, assim em sequência, é o Sermão do Monte, Mateus 5 até Mateus 7. Aqui eu estou lendo em Lucas, porque eu gosto da visão de Lucas desse texto. O Lucas, ele acrescenta, né, ali uma palavra, pelo menos acrescenta, não que ele inventou essa palavra, mas a maneira dele relatar é um pouco mais teórica do que a de Mateus. Mateus só diz: aquele que construiu a casa sobre a rocha. Mas Lucas, ele fala: aquele que cavou profunda vala e construiu sobre a rocha. Ele dá um parecer um pouco mais técnico da engenharia de construção. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje, justamente sobre essa profunda vala. Jesus, ele assemelha, ele dá ali nessa parábola o exemplo de duas pessoas, e ele diz sobre aqueles que ouvem a sua palavra, aqueles que são ministrados. Então você, todo domingo, você está aqui sendo ministrado, na célula você é ministrado, as irmãs que estavam no encontro ouviram a palavra, você liga o YouTube para ouvir uma pregação, você está sendo ministrado, você abre a Bíblia para ler, você está sendo ministrado pela palavra. Então, de diversas formas, hoje nós somos ministrados, nós ouvimos a palavra do Senhor Jesus, seja nós mesmos lendo, ou seja alguém nos ensinando, até numa conversa com algum irmão que é mais experiente, ele vai lá, nos dá uns conselhos, nos ajuda. Mas se eu só ouvir e não reter aquilo, né? Se eu só ouvir e deixar aquilo passar, se eu só ler e não procurar mudar, se eu ir para o encontro e voltar, continuar do mesmo jeito, se eu venho para o culto, volto, continuo vivendo sempre da mesma forma, sem procurar mudar nada, sem procurar me esforçar para mudar, eu vou ser um desses dois aqui. E se eu sou aquele que ouve, que pratica, que me esforça a alcançar um objetivo na fé, eu sou o outro. É isso que Jesus está falando. Existem dois tipos de ouvintes: os que ouvem e mudam suas vidas, e os que ouvem e continuam vivendo do mesmo jeito. Esses dois, eles estão aqui nesse grupo. É isso que Jesus falou, ele no monte.
para aquela multidão de pessoas. Ele fala aqui, de vocês que estão me ouvindo, existem esses dois tipos de pessoa. Em qualquer grupo não é diferente, inclusive aqui, não é diferente. Tem aqueles que ouvem e vão logo mudar, e vão logo procurar, e vão logo transformar suas vidas. E tem aqueles que ouvem e falam, talvez não hoje, preciso mudar isso, aquilo, para depois, e vai deixando para depois, e vai empurrando com a barriga. O que Jesus ele vai falar? Ele faz uma comparação que eles entendiam muito fácil naquela época. O sistema de construção daquela época não era muito diferente do que era talvez na geração dos seus avós. Hoje já mudou muita coisa, tem muita tecnologia, tem máquinas, que medem o solo, vê a profundidade das coisas. Mas imagina a construção no tempo do seu avô. Como que era a construção naquele tempo? Era muito semelhante ainda à maneira que era construído no tempo de Jesus. Eles chegavam numa propriedade, olhavam, escolhiam um lugar para construir e começavam a cavocar, até achar uma rocha, ou um solo rochoso, ou uma terra densa, dura. Aí eles faziam ali as que nós chamamos de sapatas, A engenharia civil, ela traz alguns nomes, Faz ali o alicerce, começa a construção da casa. Mas tem aqueles que um pouco mais preguiçosos, não cavam a vala muito fundo, só faz por cima mesmo. Vamos aqui levantar uma parede em cima aqui dessa terra, já está bom. É isso que Jesus está falando, que existem aqueles que cavocam até encontrar a rocha, e existem aqueles que constroem na superfície. E aí Jesus ele vai dizer assim, vindo a chuva, a chuva veio sobre qual das casas? Só um respondeu, só o Douglinha fez assim, bem ainda, meio disfarçado assim, vai que eu erro, sobre os dois, a chuva veio sobre as duas propriedades, sobre as duas casas. Sabe o que Jesus está dizendo? Que coisas ruins acontecem com todo mundo, que dificuldades acontecem na casa de todo mundo, que lutas acontecem em todo lugar, mas aqueles que estiverem melhor preparados, suportam sem perder a sua casa, suportam a tempestade até o fim. O cavar a vala é o ponto principal desses textos, por isso eu acredito que Lucas deu o entendimento melhor que Mateus. Mateus não era historiador, Mateus era um cobrador de impostos, Lucas era um historiador. Lucas ele foi discípulo do apóstolo Paulo. Lucas ele era um homem empenhado em buscar o detalhe das coisas. Então o evangelho mais detalhado dos quatro é o evangelho de Lucas. Então quando ele vai falar da construção, com certeza ele falou com alguém que era perito nisso na época. Ele falou, como que constrói? Jesus deu esse exemplo, eu quero entender o porquê que ele deu. E aí o engenheiro explicou o quê? Que toda construção que é feita superficialmente, no dia que vem uma tempestade, as paredes não ficam, não suportam, afundam na areia, tombam, a casa cai. E aquele que cava, procura uma rocha e constrói nela, a casa permanece. Pastor, mas como que é feito hoje? Hoje você tem cimento. Sabe o que é cimento? É rocha moída em pó, que você mistura com água, areia, deixa endurecer, volta a ser uma pedra. É literalmente, o básico é esse. Pode ter mais alguns outros ingredientes ali, não sou perito nisso, mas é basicamente isso, é pedra moída em pó, que eles colocam água, areia, deixa endurecer de novo para fazer essa rocha. Hoje a gente não precisa cavocar até achar uma pedra. Hoje se faz o alicerce, cavoca-se ainda até uma medida e você põe uma pedra artificial de concreto ali. Mas antigamente não existia o cimento. Então você tinha que cavar muito, trabalhar muito, era muito inchado, era muito trabalho para você cavar esse buraco, até achar uma rocha. Esses dias eu conversando com a minha esposa sobre esse assunto, ela falou, nossa, é por isso então que o meu pai cavou no sítio até achar uma rocha, que ela lembra quando o meu sogro construiu a casa, e ela lembra justamente disso, deles cavando para procurar o solo rochoso para poder levantar a construção. O que é agora o cavar a rocha, gente? Se o segredo de uma construção bem fundamentada é a tal da rocha que está lá enterrada, o que é a rocha?
Porque a gente sempre olha para esse texto e fala assim: a rocha é Cristo, eu tenho que estar firmado em Cristo. E está corretíssimo quem pensa assim. Mas não é só isso. Porque Jesus, ele não falou eu sou a rocha. Ele diz: aqueles que ouvem a minha palavra e a praticam, é semelhante àquele que cavou profunda vala e construiu sobre a rocha. Porque mesmo para você viver com Cristo, você precisa suar a camisa, irmão. Você precisa conhecer a Bíblia, você precisa dobrar o joelho e orar, você precisa se envolver na obra de Deus, você precisa vestir a camisa do Evangelho em todo lugar que você está. Ontem o Bira, vou pegar teu exemplo, tá, Bira? Ontem o Bira aqui deu um testemunho, né, de um colega de trabalho dele, que abertamente falava: olha, aqui eu sou da galera, no domingo eu sou da igreja. Qual o testemunho que ele está dando? Ah, no domingo eu visto a camisa da fé. Visto minha camisa da fé, literalmente, né? Uma camisa, vou para o culto. Aí na segunda-feira eu estou lá com a galera, falando qualquer coisa, falando besteira. O exemplo que ele deu que o colega falava mesmo. Falando besteira, dando mau testemunho. E pasme, foi demitido pelo mau testemunho. O Bira compartilhou isso ontem conosco, né? Na célula da GR aqui. Dando justamente a gente entrando nessa questão de como é importante vivermos uma vida com Cristo em todo lugar. Jesus, ele está dizendo que a vida de fé, ela precisa ter esforço, ela precisa ter dedicação, ela precisa ter empenho. Não é porque Jesus já pagou o preço na cruz que eu não preciso fazer mais nada. Para ser salvo eu não preciso fazer, porque Jesus já pagou essa salvação. Agora, para manter ela eu preciso me esforçar nas disciplinas da fé. Quais são essas disciplinas? Oração, jejum, leitura da palavra, comunhão com os irmãos, perdão, porque faz parte da disciplina da fé. Perdoai-vos uns aos outros para serdes. Adivinha o que acontece com quem guarda mágoa? Adivinha? Se o próprio texto que Jesus deixou para nós é: perdoai-vos uns aos outros para serem perdoados. Se eu não perdoo, Deus não me perdoa. Se eu lembro das ofensas que eu recebi de alguém, Deus vai se lembrar das que eu fiz contra ele. Se eu me esqueço, apago, perdoo, Deus fala: o que você fez mesmo? Não lembro. Mas quem já perdoou alguém? Foi fácil? Não foi. Você precisou cavar profunda vala. Você precisou trabalhar teu coração, olhar para o espelho e falar: eu não vou guardar mais mágoa, eu aceito perdoar. E aí você chegava lá perto da pessoa e já desistia: não, eu vou lá porque é o caminho certo, eu vou perdoar. Às vezes nem teve esse contato, né? Às vezes, como algumas irmãs compartilharam, é coisa do passado que talvez a pessoa nem exista mais, mas a dor ainda estava ali dentro e precisou esse trabalhar, precisou esse cavocar, irmãos. O cavocar profunda vala é viver as disciplinas da fé. E nessa disciplina da fé vai ter vontade, você vai olhar para o buraco, você vai olhar para baixo e falar: não cheguei na rocha ainda, eu vou desistir desse negócio. É cansativo demais. Só que o outro caminho, irmãos, é um caminho de perdição. A casa, em qualquer lugar, ela não suporta tribulação, ela não suporta luta, ela não suporta problema. Vem a tribulação financeira, você perde o emprego: ah, porque Deus não me ama. Esse é o cara que está em cima da areia. Ah, porque Deus não me abandonou, porque Deus não olha para a minha vida, só olha para a vida do outro, lá está abençoando o outro, não está me abençoando. Esse é o cara que construiu a casa em cima da areia. A fé dele é limitada, a vida dele com Deus é superficial. Quando você vive com Deus, cava profunda vala, vive as disciplinas da fé, conhece a palavra, aí você vai ter aquela resposta de Jó para a esposa dele, quando ela disse: amaldiçoa teu Deus e morre. Jó tinha perdido tudo. Se você não leu o livro de Jó, leia. É uma boa leitura para nos ensinar a ser crente de verdade. Jó, ele era o homem mais rico da terra, um homem que possuía bens para dar e vender, e ainda ia sobrar. E de repente ele perde tudo. Só que ele não perde só as riquezas.
ele perde os filhos também. E além de perder os filhos e a riqueza que ele tinha, ele fica doente, com feridas purulentas pelo corpo, que a Bíblia fala que ele pegava caco de telha para se coçar, de tanta agonia que ele tinha por causa daquelas dores. E a mulher dele, num momento talvez até de dor e sofrimento, vendo o amado dela naquela situação, ela se revolta contra Deus e ela fala: amaldiçoa teu Deus e morra, e morre de uma vez. E ele olha para ela e diz assim: nu eu vim a esse mundo, e nu eu tornarei dele. Se eu aceitei o bem de Deus, por que não aceitaria o mal? Esse é um cara firmado na rocha, irmão. Esse é um cara, ele não está dizendo que Deus é mau, ele só está dizendo: eu estou com Deus no dia bom, e eu vou estar com Deus no dia mau também. Eu vou estar com Deus no dia que está tudo bem, estamos celebrando e festejando, mas eu vou estar com Deus no dia do luto, da dor, da perda. Eu vou estar com Deus quando eu prosperar no trabalho, e vou estar com Deus se eu ficar desempregado. Eu vou estar com Deus no dia que eu vendo mais e no dia que eu não vendo nada. Eu vou estar com Deus o tempo todo. Esse é o entendimento de Jó, querido. Esse é o entendimento de um homem firmado na rocha. Jesus, ele fala justamente isso para aquele povo: vocês acabaram de me ouvir. Se vocês guardarem no coração, trouxerem para dentro, praticarem isso, vocês serão como alguém que cavou profunda vala. Vai para o Sermão do Monte e vê o que Jesus falou, irmão. Vai lá, faz esse desafio, Mateus do capítulo 5 ao capítulo 7. E pega uma lista, vai marcando: esse aqui eu já estou fazendo, esse aqui ainda não, esse aqui eu estou fazendo, esse aqui ainda não. Você vai ver o tanto de coisa que a gente ainda não faz, tanto de coisa que está lá, que a gente ainda não cumpre como está escrito. Mas Jesus falou: se você cumprir, você está cavando até achar a rocha. Se não cumprir, a tua vida está sobre a areia. A tua vida está sobre a areia. Nós vivemos um tempo de distrações terrível. Nós nos distraímos com prédios bonitos, com músicas bem cantadas, com roupas bem vestidas. Nós nos distraímos com igrejas de mídia, com igrejas da internet, né? Que você entra e vê igrejas maravilhosas, mas a verdadeira igreja é você, sou eu, são pessoas. São pessoas. Todo dia sai um escândalo novo vinculado a alguém de dentro de uma igreja. Todo dia sai. Todo dia sai. Mas aqueles que estão firmados na rocha, eles passam pela tempestade, porque não são abalados por nada. Quem está firmado em Cristo, irmão, não se deixa abalar. Essa semana, quem está aí na internet, né, gosta de Instagram, viu lá um pastor que... não vou nem entrar nos detalhes, irmão. Foi pego da forma mais constrangedora que dá para imaginar. Aí eu estava vendo um vídeo sobre essa situação. Um pastor que pregava doutrina, que obrigava o povo a viver de uma certa maneira radical, e ele mesmo vivendo daquela forma. Alguém que estava na superfície. Alguém que estava ali na areia. Irmãos, nós temos que cavar fundo. Pastor, você nunca erra. Eu erro, irmão, eu sou falho. Joelho dobrado, dizendo: Senhor, me perdoa. Me perdoa. Eu preciso do Senhor. Olha como eu sou, Senhor. A Bíblia fala que Paulo, ele orou a Deus por 3 vezes porque ele tinha um espinho na carne. Nenhum teólogo até hoje descobriu o que é o tal do espinho na carne de Paulo. Alguns falam que era uma conjuntivite crônica, que ele sofria disso. Isso é já confirmado, que ele tinha um problema nos olhos que era feio. Então acredita ser uma conjuntivite. Em uma das cartas ele vai dizer, né, que alguns se afastaram dele por causa disso. Mas acho que é Tito, ele vai dizer: o irmão Tito permaneceu comigo mesmo diante da minha enfermidade, dando a entender que aquilo era feio demais, e tinha gente que, né, dava uma desviada dele. Mas eu não acredito que seja isso, porque a enfermidade não ia incomodar tanto assim. Eu acredito que era algo que ele lutava dentro do seu interior. É minha opinião, tá, irmãos? Teologicamente ninguém consegue confirmar,
Mas Paulo ele vai dizer: por 3 vezes eu pedi para Deus, tira isso de mim, Senhor. E Deus respondeu: Paulo, isso daí está aí para que você seja mais humilde, para que você permaneça em humildade. Irmãos, Paulo ele luta a vida toda pelo ministério, cava profunda vala, vive com o Senhor, morre pelo Senhor. E mesmo ele tinha lutas, mesmo ele tinha dificuldades. Então pare com esse falso evangelho de achar que ser crente é nunca passar problema, que ser crente é nunca ter crises, que ser crente é nunca fazer algo que depois você se arrependa, que ser crente, para com isso, porque enquanto você pensar assim, você nunca amadurece, cresce e avança. Ser crente é continuar cavando a vala, é não parar, não desistir. Eu já tive essa experiência de cavar uma profunda vala, irmão. Um dia um irmão convidou a gente para um churrasco, chamou alguns homens da igreja. Aí a armadilha. Ele chamou a gente para a chácara dele. Aí a gente foi, né, as famílias. Aí ele chegou lá, tinha uma piscina assim encostada, essas de fibra, né? Uma parede lá. Aí a gente fazendo churrasco. Ele: pois é, comprei essa piscina. Quero botar aqui para os irmãos da igreja usar. Pô, irmão, quando você vai colocar então? Falta só cavar o buraco. Aí não sei qual foi o abençoado que falou: pá, a gente está aqui, ó, tem uma picareta aí, a gente já abre esse buraco agora. Você olha pro irmão e falou: infeliz, por que você abriu a boca, né? Passamos a tarde cavando buraco, irmão. Churrasco e nada. E o dono da chácara assando a carne. E os irmãos cavocando o buraco. Enterramos aquela piscina em um dia, irmão. Mas o serviço desgramado, você cavar um buraco. Cansa, irmão. Dói os braços, é difícil. Alguém já cavou uma vala, irmão, para enterrar uma piscina? Por favor, que não seja só eu que tenha participado disso. É difícil, irmão, cavar o buraco, porque não é assim um buraquinho, era um buraco de 2 metros de profundidade, uns 5 de comprimento, mais uns 3 de largura, era um baita de um buraco, irmão. Mas cavamos, porque daí os irmãos se empolgam, né? Um olha para o outro, vê que o outro não desistiu, fala: também não pode desistir, né? A testosterona pega forte, né? Você tá ali morrendo, mas você olha pro irmão, o irmão tá lá, nem tá suando. Aí fala: não vou desistir agora, eu sou o pastor da igreja, não pode desistir. Aí eu acho que o irmão tá pensando a mesma coisa: o pastor não desistiu, também não vou desistir. E dá-lhe buraco, irmão, e dá-lhe cavocar buraco. Quando eu li esse texto depois disso, eu entendi diferente, irmão. Tem que suar a camisa para achar a rocha. Tem que suar a camisa, tem que buscar, tem que ler a palavra, tem que procurar dentro de você mesmo os erros, tem que corrigir os erros. Aí você corrige um, aí você descobre que corrigiu errado o erro, aí você tem que corrigir de novo, e assim você vai vivendo dia após dia com o Senhor. As irmãs voltaram do encontro aqui impactadas, passaram um final de semana sendo ministradas, cavocando, colocando para fora coisas, se arrependendo de coisas, pedindo perdão por coisas, se consertando com Deus. E até aquela que era mais crente, não estou citando o nome de ninguém, nem pensando em ninguém, tá? Mas até aquela que se acha a crente, chega aqui e fala: meu Deus. Já chega aqui não chega no encontro e fala: meu Deus, tudo isso eu tenho que mudar. Porque eu fui assim para o encontro, eu já achava que eu estava bom, irmão. Quando eu fui para o encontro, meu pastor me convidou sem falar o que era, porque ele também nunca tinha ido. Ele só falou: você vai? Eu falei: para onde? Para o encontro. Falei: o que é isso? Eu também não sei, também vou. Mas anota tudo para a gente fazer aqui. Eu não fui para lá para ser ministrado, eu fui para lá para copiar o negócio, para copiar. Então o primeiro momento eu anotando, segundo momento eu anotando, terceiro momento eu anotando. Chegou uma hora que eu já estou, eu não tenho mais nada, irmão. A hora que Deus pegou, tome. Aí a gente descobre que nem crente era direito, e já tinha 7 anos de convertido, casado, seminário sendo estudado, né, se preparando para pastor, e eu nem crente era direito. E eu fui apanhando e recebendo de Deus, saí de lá igual as irmãs, que eu fui para lá e Deus falou comigo e foi tremendo. Cavocar, irmão, cavocar.
Eu falei para alguém ainda ontem, lá na frente da igreja, eu falei, acho que eu vou me inscrever para um encontro só para vir passar pelo encontro. Que é tão bom, irmão, você sentar, ser ministrado, você ouvir, ser quebrantado. Isso aí é o exercício de cavar. Mas é tão fácil a gente se distrair. Tão fácil. Testemunhei há poucos dias atrás aqui que todo dia de manhã eu estava ouvindo uma pregação, todo dia eu estava ali meditando. Lembra que eu falei isso? Sabe o que aconteceu essa semana, irmão? Foi tão difícil fazer isso, irmão. Ai, como foi difícil fazer isso. A maioria dos dias eu não fiz da forma que eu estava fazendo. Aí eu fiquei constrangido, que eu tinha dado testemunho para vocês. Porque cavar a vala, irmão, é um processo, é todo dia, é uma vida inteira. Processo de santificação não acontece assim, Deus, hoje eu me arrependo e pá, sumiu tudo, você nunca mais vai errar. Não. Processo de santificação é todo dia. É todo dia. A Bíblia já fala, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Oh glória, irmão, todo dia o Senhor olha para você e fala, estou pronto, pode vir, eu te perdoo. Pode me contar o que você precisa, eu perdoo você. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Sabe o que é misericórdia? São duas palavras no latim, miséria e cardia. O português veio do latim, tá, irmão? A Bíblia não foi escrita em latim, mas o português, sim, ele veio do latim. Miséria cardia, é miséria de coração, é coração com dor, é coração com sofrimento, é coração que sente a dor do outro. Quando a Bíblia fala que Deus tem renovada a sua misericórdia por mim e por você a cada manhã, é que todo o amanhecer, né? Não literalmente as 24 horas, porque Deus não dorme, mas quando você acorda, Deus já está pronto para te perdoar, porque Ele sente a dor do teu coração. Não existe pecado que você tenha cometido que Ele não esteja pronto a perdoar. Não existe falha, erro de caráter, falha moral, não existe nada que você possa fazer que Deus olhe para você e fale, não, você não merece meu amor. Não existe. Não existe. Quando você busca Deus, Ele está pronto a te perdoar. Quando você busca Deus, Ele está pronto a cuidar de você, a te amar, a te levantar, a te tirar daquela situação ali que você está vivendo e te colocar numa situação de graça, numa situação de amor, numa situação diferente daquela que você estava vivendo. Mas fazer esse processo de ir buscar a misericórdia de Deus é um esforço teu, meu. Deus já está dizendo, olha, está aqui. Está aqui. Está aqui, ó. Está paga a conta. Vem pegar aqui o recibo. Você tem que sair da tua zona de conforto e ir lá buscar. Tem que sair lá buscar. Entende? Eu tenho certeza que se eu falar, ó, na pizzaria ali embaixo está paga a pizza para todo mundo, eu tenho certeza que você não vai se importar que amanhã você tem que trabalhar, você vai lá catar sua pizza. Eu tenho certeza absoluta que vai todo mundo fazer fila lá para catar pizza. É ou não é? É, né? Não acredita não, irmão, não estou pagando. Ainda não. Vai, chego lá. Mas não é isso que Deus fala da graça e misericórdia dele? Não é isso que o Senhor fala sobre a presença deles? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Ah, eu não sinto a presença de Deus. Desculpa, é porque você não está buscando. Porque Ele mesmo já falou que a porta está aberta, é só buscar de todo o coração. Então, se não sinto, é porque eu não estou buscando do jeito certo, não é porque Deus não está se manifestando. Porque a palavra já diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Se eu não estou sentindo a presença de Deus quando eu oro, se eu não estou sentindo a presença de Deus quando eu vou na igreja, se eu não sinto Deus na minha vida, é porque eu não estou buscando de todo o coração, porque a porta dele nunca fechou. A porta dele está aberta, a pizza está paga. Ele já pagou. A presença dele já está liberada para você. O acesso ao Pai já está liberado. O Bira abriu o culto falando do livro, né, do Don Gozet, A Poder em Suas Palavras. Esse livro é transformador, irmão. E ele baseia tudo que ele fala na Bíblia, porque a Bíblia é transformadora. É que o livro ajuda a gente a entender aquilo que a gente tem preguiça de entender quando lê a Bíblia. Então ele ajuda a gente a entender, ele mastiga para nós, para
ficar mais fácil da gente entender. Toda autoridade toda autoridade vos foi dada no céu e na terra. Toda autoridade. Aí você está vivendo uma vida miserável e não ora nenhuma vez dizendo em nome de Jesus, essa situação vai mudar. Ao invés disso fica porque Deus me abençoou, porque Deus não fala comigo, porque não quer cavar profunda a vala. Não quer cavar. Esses dias eu falei para Deus, eu orei com uma pessoa enferma, ela não foi curada, eu quero saber por quê. O que eu fiz de errado? Ou o que a pessoa está vivendo que o Senhor não permitiu a cura? Ou o que está acontecendo? Porque a Bíblia fala, vai impor a mão sobre o enfermo, ele será curado. Eu fui cavar a vala, irmão, para descobrir. Eu fui cavar a vala, fui orar, falei, Deus, e aí? Me explica em detalhes, me ajuda a entender na palavra. Eu quero entender o porquê. Eu cheguei a um entendimento, irmão, depois de meditar e cavar a segunda vala. Eu cheguei a um entendimento. Esse eu vou deixar no mistério para falar depois. Agora vocês vão ficar tudo curiosos. Quer saber? Vai orar, vai cavar a vala, irmão. Não vou dar mastigado para vocês, não. Entende? Cavar a vala é isso. Procurar a rocha é isso. É você pegar algo que você precisa mudar na sua vida e vai procurar na Bíblia. O que a Bíblia fala sobre aquilo? Quantos crentes estão vivendo em ansiedade? Quantos crentes estão vivendo em depressão? Quantos crentes estão vivendo em angústia e amargura na alma? E tem o Deus Criador do céu e da terra, que fez tudo com a palavra, com sua boca, com toda a autoridade e poder do seu lado, e ainda assim fica preso a tudo isso. Por quê? Porque não quer cavar a vala. Vocês viram a nova onda agora? A gente passou o bebê reborn, aí entrou no morango do amor. Essa pelo menos era mais gostosa, né? A de convir, essa daí era uma onda boa. Aí agora adultos usando chupeta. Alguém já viu isso? A nova onda é essa, irmão. Se alguém aparecer aqui com chupeta, você vai ver. Vai te converter, pelo amor de Deus. Aí eu estava vendo um psicólogo falando, e eu achei... na verdade eu não sei se ele é pastor ou psicólogo. Eu acompanho os vídeos dele. Eu acho que ele é os dois, na verdade. Eu achei muito assertivo o que ele fala, porque ele diz assim: nós estamos vivendo uma geração que identifica o problema, identifica que tem um problema, mas não se esforça para buscar a cura. Então tapa isso com alguma coisa. A carência de alma faz ela ficar segurando um bebê de borracha. A carência afetiva, pessoa carente. Então, em vez dela curar essa carência, procurar ajuda, carregar a vala para resolver o problema, ela prefere segurar um bebê de borracha. O ansioso põe a chupeta na boca. Porque alivia o estresse. Tem chupeta até com pedras cravejadas, assim, de brilhantes, para adulto, né? Vários modelos. Você pode ter uma coleção de chupetinha. Fosse aquela de doce ainda, pelo menos, né? Aquela tira a ansiedade. Aquela lá resolve, pelo menos. A outra só vai estragar os dentes aí. Essa também estraga, né? Vai dar cárie. Olha que loucura, irmãos. Olha que loucura. Nós vivemos um tempo que você falar isso, você é capaz de ainda estar sendo transmitido, né? É capaz de ainda arrumar dor de cabeça, por falar que é loucura um negócio desse. Mas é totalmente fora da realidade. A gente fala para criança não usar chupeta que estraga os dentes, e tem adulto usando para tirar a ansiedade. Vai cavar a vala, vai para a palavra, vai para o terapeuta, vai para o psicólogo, pede ajuda. Pede ajuda, fala: olha, eu preciso de ajuda, alguém me ajuda, por favor. Alguém, por favor, me ajuda. Deus é o Deus médico dos médicos, a palavra já diz. Não tem problema nenhum você buscar os meios médicos para resolver problema. Orou, buscou ajuda espiritual, não está conseguindo resolver, vai para um psicólogo, vai conversar com alguém. Se ele mandar você chupar a chupeta, muda de psicólogo. Que também, né, ele é humano.
Eu estou falando sério, irmãos. Eu já ouvi testemunho da pessoa dizendo que o psicólogo mandou ele arrumar um amante para desestressar. Verdade. O pior é que é verdade. Não, você está passando crise no casamento é porque você tem que desestressar. Arruma um amante para você fazer isso. Psicólogo pago falou isso para a pessoa. Graças a Deus porque a pessoa era crente. Estava só em crise, mas era crente, não fez. Cavar a vala é isso, irmão. Cavar a vala é resolver o problema. É ir atrás de Cristo, da palavra. Procurar o fundamento bíblico. Procurar o que a palavra fala sobre isso. Eu tive depressão, irmãos. Depressão profunda mesmo. Mergulhei na Bíblia. Eu lembro que a Marcela um dia falou para mim assim: amor, você precisa de um psicólogo. Eu falei: eu não preciso. Ela: por quê? Eu falei: porque se o Deus que criou os psicólogos não resolve meu problema, o que o psicólogo vai resolver? E nada contra, tá, irmãos? É que eu sou teimoso mesmo. Então eu fui para a Bíblia e comecei a caçar versículo por versículo que falava sobre alma, que falava sobre o coração, que falava sobre pensamento, sobre entendimento. Comecei a ler, a mergulhar nisso, a declarar isso na minha vida até eu sair daquilo. Até eu sair daquele negócio. E Deus me tirou, irmão. Um determinado dia deu um estalo assim, ó. Lançai sobre mim toda a vossa ansiedade. E eu joguei. Joguei tudo, irmão. Comecei a orar: Deus, eu entrego minhas filhas para o Senhor. Eu entrego minha esposa para o Senhor. Eu entrego meu trabalho. Eu entrego a igreja. Comecei a citar tudo, irmão. Entreguei o gato, entreguei o peixe do aquário, entreguei tudo. Tudo. Eu fui citando mesmo. O sapato que está no armário é teu, a calça é tua, a roupa é tua. Fui entregando, entreguei tudo. Tudo que eu lembrei, eu entreguei. Falei: pronto, não sou dono de mais nada, não preciso mais ter ansiedade. O Senhor resolve tudo. Era umas 4 da madrugada, 3 da madrugada isso. Eu estava no trabalho. Eu tinha ido trabalhar esse horário. Eu não estava conseguindo trabalhar. Todo tipo de pensamento ruim na mente. E eu dobrei meu joelho, eu fiquei ali, entregando. Quando eu terminei de orar, nada mais era meu, irmão. Não tinha mais ansiedade dentro de mim. Não tinha mais nada dessas coisas. Pastor, depois não veio de novo? Veio, que o inimigo é sem vergonha. Ele tenta. Mas toda vez que ele jogava, eu orava: já entreguei para o Senhor. Isso aí já não é mais meu. Vai falar com Deus. Vai falar com Deus. O inimigo vinha assim e falava: vou pegar suas filhas. Eu falava: elas estão na mão de Deus. Vai pedir para ele. Vai falar com ele. Eu vou acabar com o teu negócio. Vai falar com Deus. O negócio já não é mais meu, é de Deus. Que é uma ansiedade, irmão. Eu já tinha resposta para tudo. Tudo era de Deus dali para frente. Acabou. Pastor, já fiz isso, não resolveu. Vai para um psicólogo. Procura uma ajuda médica. Pode ter áreas que ainda não foram descobertas aí que ele vai te ajudar. Deus é o médico dos médicos, Senhor dos senhores, Rei dos reis. Confia na palavra dele, viva, mas cava essa vala para achar a rocha profunda na sua vida. Cava a vala. Cavar a vala é mergulhar na palavra, é buscar ajuda, é pedir socorro. É uma igreja inteira aqui para te ajudar, irmão. Pede socorro, para de sofrer sozinho. Para de viver uma vida superficial na fé, porque tem vergonha de falar. Abre a boca e fala: olha, eu preciso de ajuda, eu não sei orar. Eu quero aprender a orar. Que a gente vai arrumar alguém que ora bastante para encostar em você. Eu me lembro quando eu passei por isso, irmão. Deixa eu ver a hora aqui. Eu fui para o pastorado lá em Santo Antônio da Patrulha, para ser pastor auxiliar, lá no Rio Grande do Sul. E eu já orava bastante. Mas, gente, o pastor que tinha lá, ele orava mais. Primeiro dia de discipulado, eu cheguei na igreja achando que ele ia sentar comigo, conversar, né? A gente ia bater um papo. Ele: irmão, nós vamos orar antes. Eu: amém. Ele foi para um canto orar, eu fui para o outro. Eu marquei no relógio, eu já tinha orado 1 hora, eu olhava para trás, o homem estava orando. Eu já tinha orado por tudo, e eu não conhecia a igreja, então não tinha muito motivo para orar pela cidade. Eu não conhecia nada, tinha acabado de chegar na primeira semana. Aí eu comecei a orar tudo de novo, que eu já tinha orado. Passou mais 1 hora, eu olhei para trás, o homem estava orando, eu quase fui cutucar ele para ver se ele estava dormindo. Ele ficou acho que umas 3 horas de joelho, na mesma posição orando, irmãos. A
Aquilo era um homem de oração, irmão. Eu me senti um nada aquele dia. Que eu já orava bastante, mas que aquele dia lá eu falei, Jesus, esse homem aí, esse aí ora bastante mesmo. Como ele me ensinou a orar, irmão. Como estar com eles naqueles momentos me ensinou a orar. E ele orava com tanto vigor, com tanta disposição, assim, com tanta força, que ele um dia orou de mão dada com a Marciana e ficou roxo o dedo dela na aliança. De tanto que ele apertou ela, coitada. E ela fazia assim, assim, e ele não parava de orar. E ela olhava para mim com sofrimento. Ficou roxo o dedo do lado, assim, ó. Apertou a aliança, não amassou. Aí depois, toda vez que ele ia orar e dar as mãos, ela mudava de lugar, né? Se ele estava do lado dela. Morria de medo. Entende, querido? Eu fui cavar minha vala na oração com esse irmão aí. Fui aprender a orar mais, permanecer mais na presença de Deus, a entender que Deus tinha mais do que ouvir somente os meus pedidos. Deus queria intimidade, queria vínculo, queria comunhão. Não é só falar eu sou crente, eu vou na igreja. É cavar a vala até achar a rocha, irmão. Até achar a rocha. Isso para resolver os BO da vida, mas também para ter a intimidade do Senhor. Judas andou com Jesus 3 anos, irmão. Se ir na igreja resolvesse alguma coisa só por ir na igreja, Judas seria um cara resolvido. Ele andou com Jesus por 3 anos. Ele dormiu do lado de Jesus, ele comeu com Jesus, ele foi para a vigília com Jesus. Ele estava do lado do Salvador e mesmo assim ele não se entregou. Porque o coração dele estava fechado. Sua visão do evangelho era superficial. Ele não cavou a profundidade. E Judas só vai aparecer quando é escolhido e quando trai. E quando rouba do saquinho de oferta. Esses 3 momentos. Quando foi escolhido, quando meteu a mão no saco da oferta e roubou, que João vai falar que ele fez isso. E depois quando traiu. Agora Pedro, irmão, Pedro aparece do primeiro dia ao último. E Pedro falou na hora que não devia falar. E Pedro negou Jesus. E Pedro abandonou. E Pedro teve que ser... Jesus teve que resgatar Pedro depois de ressuscitado, irmão. Teve que ir atrás do Pedro, evangelizar ele de novo. E Pedro aparece tropeçando o tempo todo. Mas o cara estava cavando a vala dele o tempo todo também. Que é o cara que estava ali do lado de Jesus querendo mais. Por isso que ele aparece mais. Porque ele queria mais. Ele queria mais. E tinha hora que ele botava os pés pelas mãos, atrapalhava tudo. Atrapalhava até o que Jesus estava fazendo, sabia? Sabia disso? Que Pedro atrapalhou Jesus? Atrapalhou você, irmão. Ele atrapalhou nós dois. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala assim, que Jesus subiu no monte para orar. Chamou Pedro, Tiago e João. Eram os 3, os parças de Jesus, né? Os 3 que ele sempre chamava. Aí a Bíblia fala assim, desceu uma nuvem de glória. E apareceu diante de Jesus Elias e Moisés. E eles começaram a conversar. Em vez de Pedro catar a caneta e anotar o que eles estavam falando, ele começou a falar. E aí João vai relatar que o que Pedro falou, não o que Jesus, Moisés e Elias conversaram. Ele vai dizer, e Pedro começou a dizer, vamos construir uma tenda para todo mundo morar aqui em cima do monte. A gente faz uma para Jesus, a gente faz uma para Elias, a gente faz uma aqui para Moisés. E aí Deus fala do céu, fica quieto Pedro, ouve o meu filho amado que está aí. Ela vai lá, que ele ouve uma voz do céu que diz, ouvi o meu filho amado que está aí. Cala a boca, Pedro. Aí você só sabe o que Pedro falou, irmão. Você não sabe o que Moisés falou, o que Jesus falou, o que Elias falou. Por causa do Pedro. Por causa do Pedro, irmão. Mas Pedro estava ali cavando a vala dele, irmão. Às vezes errando, mas sempre buscando estar perto de Jesus. Sempre buscando. E aí quando Jesus vai escolher um para conduzir os outros discípulos, para ser o primeiro ali. Embora ele não é o Papa, tá, irmão? Não cai nessa. Ele nunca foi. Primeiro foi Pedro, depois foi João, depois foi Tiago. Teve vários líderes na igreja ali, naquele período ali do livro de Atos. Mas Pedro foi o primeiro a despontar. Jesus escolheu esse cara. O cara que mais atrapalhou ele, que é relatado um monte de vezes atrapalhando Jesus. Mas porque era o cara que mais estava com vontade, com sede, cavando a vala dele. Eu quero mais, eu quero aprender mais, eu quero crescer mais.
O Judas quietão lá na dele, vou aqui seguindo. Não, você acha que eu vou atrapalhar o mestre? Foi o cara que apunhalou Jesus pelas costas. Traiu Jesus. Porque ele tinha uma casa construída na areia. Ele não entendeu a profundidade do Evangelho. Quem você quer ser? Você quer ser aquele que vive uma vida de fé, em cima da areia limitada, de esquentar banco? Ou aquele que se envolve na obra de Deus e vai superando os seus limites e vai cavocando a sua intimidade com Deus, e vai buscando mais, vai aprendendo mais e vai vivendo mais? Quem você quer ser? Se eu falasse para a Marciane há 20 anos atrás que ela pegaria um microfone e ia falar no culto cheio de pessoas, jamais ela ia aceitar fazer isso. Ó, pega aqui e fala. Jamais ela ia fazer isso. Jamais. Mas hoje ela faz, porque ela foi cavando essa vala. Ela foi cavando, deixando Deus trabalhar o coração dela. E eu tenho liberdade para falar da minha esposa, que uma das primeiras falas que eu ouvi dela é: Deus chamou você para pastor, eu vou ficar na minha. Não sabe de nada, inocente. Foi uma das primeiras coisas que ela me falou quando a gente se conheceu. Mas eu sabia que Deus era poderoso para fazer. Quando ela cava a intimidade, vai buscando mais de Deus, Deus vai dando mais. Deus vai dando mais. Deus vai falando. Quando você vai se desafiando, você não precisa cavar o buraco de uma piscina em uma tarde, que nem eu. Mas cavoca um pouquinho por dia, uma pazinha por dia, mas não para de cavocar nunca. Não para. Tem crente, irmão, que tem 20 anos de igreja e nunca leu a Bíblia inteira. Gente, qual que é a dificuldade de ler a Bíblia inteira? É só você ler um capítulo por dia. Você vai levar 3 anos para ler, mas vai ler. Quer ler ela toda em um ano? Lê 4 capítulos por dia. Aí você vai ler em um ano e pouquinho. Mas leia. Ah, mas eu desisto. Quem aqui, vamos ser sinceros, para terminar, quem aqui já pulou a genealogia de Jesus na hora de ler? Olha só. Hoje a gente falou da genealogia. Você pulou, irmão? Eu falei para você ainda. Olha só, viu? Foi Deus dando uma chapuletada. Não sei. Gente, a genealogia de Jesus descrita em Mateus, ela é fantástica, ela é maravilhosa. Sabe por quê? Porque na genealogia de Jesus você vai ter uma mulher chamada Raabe. Ela era uma prostituta. Jesus é descendente de uma prostituta. Lá vai ter Ruth, uma mulher que era pagã, mas ela amou a sogra, Noemi, cuidou da sogra e foi aceita dentro do povo de Israel. A lei dizia que um judeu não poderia casar com uma mulher de fora, mas a Ruth foi aceita. Ela casou com Boaz, se tornou vó do rei Davi. Está na genealogia de Jesus, uma mulher que seria considerada impura. Aí a gente tem Davi, com tudo que Davi fez, irmão, adulterou, matou, fez tudo aquilo lá, está lá Davi. Aí a gente vai ter Salomão, que ninguém sabe se o cara vai estar no céu ou não, porque termina a vida dele meio esquisita ali a história. Vai estar lá na genealogia de Jesus, que é fruto do adultério de Davi, inclusive. Sabe por que está tudo isso lá? E tem muitos outros, tá? Não é só esse, tem outros. Porque Jesus morreu por todos os pecados e na família dele tinha todos. Tinha todos, estava todos os pecados lá. Todos. Às vezes você fala assim: ah, não vim de uma boa família, por isso que eu vivo desse jeito. Jesus veio da pior, irmão. Veio vindo assim, ó, ruim. Foi vindo. Uns bons, uns ruins, uns bons, uns ruins. Foi vindo. Às vezes você olha e fica preso a coisas do passado por causa disso. Sua família. Olha a família de Jesus, irmão. Vai melhorar em José e Maria. Vai melhorar ali, ó. No finalzinho, quase chegando, vai começar a melhorar. Aí vem assim, um tropeçando, outro fazendo coisa errada. Mas Deus foi abrindo o coração desse povo. Esse povo foi chegando, foi mudando de vida, foi sendo transformado e foi entrando na família de Jesus. É lindo ler a genealogia de Jesus, irmão. É maravilhoso. A Bíblia, ela é maravilhosa. Cavoca essa vala, irmão. Cavoca essa vala. Tem uma outra genealogia que é interessante também, que é lá do começo, que é a genealogia dos filhos de
de Sete e dos filhos de Cã. As dos filhos de Sete, se não me engano, somando todos os nomes, traduzindo todos os nomes do original para cá, vai dizer: o Filho de Deus morrerá por todos os homens. E a de Cã vai mais ou menos dizer: o pecado levará à perdição. Um negócio assim. A tradução dos nomes. Por isso que está lá. Pra você descobrir esses mistérios escondidos, irmão. Tem um monte de coisa escondida na Bíblia para você descobrir. Cavoca essa vala, irmão. Mergulha na palavra, aprenda a ler a Bíblia, aprenda a orar, aprenda a dedicar tempo a Deus. E não é fácil, não. Mas você dedica tempo ao Instagram, internet e a outras coisas. Por que lá é fácil? Porque satisfaz. Satisfaz a alma. E enche teu coração de porcaria e de ansiedade. E eu falo isso por mim mesmo, irmão. Falo isso por mim mesmo. Porque se eu parar de buscar a Deus e começar a olhar Instagram, é um vidinho atrás do outro. A gente vira tudo pateta, né? Fica ali. Tudo robozinho, tudo escravo daquele negócio. Deus quer que você cave a vala. Busque a presença dEle. Esse é um esforço teu. A rocha é Cristo. A rocha é o Senhor. Mas o esforço de procurá-lo é teu. Deus, Ele já te deu muita coisa de graça. Mas essa você tem que buscar. Firmar sua casa sobre a rocha é um serviço teu. Fica de pé em nome de Jesus. Vamos orar. Amém. Feche teus olhos, se coloque na presença de Deus, em oração. Eu quero chamar os líderes aqui na frente para a gente interceder pela igreja. Amém. Os líderes de célula. Líderes de ministério. Também. Aqueles que podem, né? Alguns estão trabalhando. Mas aqueles que podem, por favor, vem para cá. Amém. Feche teus olhos, igreja. Por que vocês nunca ficam no meio? Vem para mim aqui. Aqui. Eles ficam tudo com medo de chegar perto de mim. Amém. Vamos orar. Antes de você vir aqui à frente, vamos orar juntos. Pai, em nome do Senhor Jesus. Tua palavra, Pai, ela é a verdade. Tua palavra, Senhor, ela é inspiradora. Ela é desafiadora também. Ela nos constrange, Pai. Ela nos leva a olharmos para dentro de nós e refletirmos como estamos vivendo, Pai. Como estamos caminhando na nossa vida de fé, Pai. Quantas vezes reclamamos das tempestades, reclamamos, Senhor, das lutas, das dificuldades, mas não cavamos uma vala, Pai, profunda para suportar essas coisas. Não fizemos a nossa parte, Pai. E eu quero pedir perdão ao Senhor, Pai. Perdão, Pai. Perdão porque deveríamos trabalhar mais, orar mais. Perdão porque deveríamos ler mais a Tua palavra. Perdão porque deveríamos perdoar mais, Pai. Perdão porque deveríamos cavocar esta vala, Pai, há mais tempo e ainda não fizemos isso. Ah, Espírito Santo, nos ajuda. Nos ajuda a viver desta forma, Pai. Buscando o Senhor, Pai. Buscando a Tua direção. Buscando, Pai, a transformação da nossa alma. Queremos, Pai, alcançar grandes coisas, mas ficamos vivendo no raso, no superficial, Pai. Não nos aprofundamos como deveríamos. Nos perdoa, Pai. Espírito Santo de Deus, vem nesse lugar, trazendo quebrantamento, Pai.
trazendo transformação, trazendo mudança, Pai, à nossa realidade, em nome do Senhor Jesus. Você que quer sair do raso, você que quer viver na profundidade, você que quer hoje começar a cavar profunda vala, encontrar a rocha, saia do teu lugar, vem aqui, nós vamos orar por você. Nos unimos com você nessa oração. Talvez você tenha tido dificuldade para ler a palavra, para orar, para confrontar o teu coração, para mudar de vida. Quero desafiar você nessa noite a tomar um compromisso com Deus, que vai exigir esforço, que vai exigir dedicação, que vai exigir empenho. Se comprometa com Deus nessa noite, a cavar essa vala, porque a tempestade virá. A Bíblia diz que ela virá. A Bíblia fala que as lutas virão. Aquele que cava profunda vala, ele vai estar melhor preparado. Aquele que busca a Deus, que entrega o seu caminho ao Senhor, ele vai estar preparado. Aquele que só assiste, observa, a tempestade vai carregá-lo. É isso que a palavra fala. Mas a tempestade vai vir. O desafio é estar preparado para ela. Vamos orar, queridos. Amém. Pai, em nome do Senhor Jesus, vai tocando a vida desses irmãos, Pai, trazendo transformação na realidade que eles estão vivendo, Pai. Alguns aqui estão tentando orar e não conseguem, Pai. Alguns estão tentando ter uma vida de oração, Pai, mas as distrações atrapalham, Senhor. As palavras não saem da boca. Acordam pela manhã com a decisão de orar, mas quando chega o momento não oram, não buscam. Ah, Deus, em nome de Jesus, rompe isso, Pai, nessa noite. Em nome de Jesus, começa a colocar sede, Pai, nos lábios. Começa, Pai, a trazer ao coração desses amados o desejo de transformação, desejo, Pai, de mudança, de olharem para sua casa e verem ela transformada, mudada, de olharem para suas vidas de fé, Pai, com um olhar de transformação, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Espírito Santo, vem com teu poder, Pai. Vem com teu poder. Em nome do Senhor Jesus. Vem trazendo, Senhor, mudança. Vem trazendo, Pai, um despertar, Pai, de fé no coração desses amados. Em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo, vai tocando cada vida, cada coração. Vai tocando, Senhor, o coração daqueles que querem ler a palavra, Pai, tem tido dificuldade. Ah, Deus, começa a trazer aos olhos desses amados um desejo por ler a Bíblia, por conhecer a verdade, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Nós repreendemos toda distração. Em nome do Senhor Jesus, toda seta do maligno caia por terra. Em nome do Senhor Jesus. Vem, Espírito Santo. Desperta, Pai, aquele que está com seu coração adormecido. Desperta, Pai, aquele que está, Senhor, adormecido na fé. Em nome do Senhor Jesus. Levanta, Pai, uma geração de homens e mulheres que cavam em profunda vala, Pai, que buscam conhecer a verdade, que buscam viver o Evangelho.
que buscam, Senhor, todos os dias agradar o Senhor, se envolver com a Tua obra, Pai, que buscam o perdão e a reconciliação, em nome do Senhor Jesus, Pai, que não se distraem com os prazeres desse mundo, que não se deixam levar, Pai, pelas ofertas que esse mundo faz. Ah, Espírito Santo, vem sobre nós, Pai, vem sobre nós nessa noite, traz perdão, Pai, traz cura nessa noite. Perdoa-nos, Pai, por errarmos tanto, perdoa-nos, Pai, por falharmos tanto, perdoa-nos, Pai, por fazermos escolhas que tiram nosso tempo, tempo que é tão precioso, tempo que não volta, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Espírito Santo, vai operando em cada vida, Senhor, vai trazendo transformação, vai trazendo mudança, Pai. Ah, Espírito Santo, nós queremos ser melhores hoje do que fomos ontem, e amanhã melhores do que fomos hoje. Leva-nos a esta profundidade, Senhor, de entendimento. Leva-nos, Senhor, a essa busca constante pela Tua presença, em nome do Senhor Jesus. Vai despertando, Pai, o coração, vai despertando a fé, vai despertando, Pai, o desejo pela Tua palavra, vai despertando a curiosidade, Pai, vai despertando o desejo de servir na Tua obra, de ser um instrumento Teu, Pai. Vai despertando, Senhor, em cada vida o desejo de Te conhecer, Pai, de Te buscar. Tira de nós, Pai, o contentamento com o raso. Ah, Senhor, tira de nós o contentamento com aquilo que é superficial. Nós queremos nos aprofundar em Te conhecer, Pai, em nome de Jesus. Espírito Santo, vem com Teu poder, vem fluir, Pai, nesse lugar, em nome do Senhor Jesus. Vem, Espírito Santo. Como iceberg, eu quero me aprofundar, fazer minha fortaleza dentro do Teu altar. Ser bem mais que superfície, mais do que os olhos possam ver. Que a superfície seja eu e o profundo seja Você. Muda minha vida, muda os meus pensamentos. Que a mudança seja eterna, não apenas por um momento. Mude as minhas palavras, a minha forma de agir. Que eu não siga os meus caminhos, mas sim o que vem de Ti. Eu quero ser diferente, eu quero ser um altar. Quero andar na palavra e Te adorar. Quero início profundo, quero Te obedecer. Que a superfície seja eu e o profundo seja Você. Quero ser diferente, quero ser um altar. Quero andar na palavra e Te adorar. Eu quero início profundo,
quero te obedecer. Queridos, há alguém no nosso meio que ainda não entregou sua vida a Jesus e gostaria de fazer isso. Eu quero convidar você a vir aqui à frente para orar com você. A palavra ela diz que nós devemos entregar o nosso coração ao Senhor. A obra de Cristo na cruz, da parte dele, ela é completa, mas Ele espera de nós um sim. Ele espera de nós um compromisso. Se há alguém no nosso meio que ainda não entregou sua vida para Jesus, que não assumiu um compromisso sério com Ele, eu quero orar com você. Levante sua mão onde você está. Eu quero orar com você. Se tem alguém do teu lado com a mão levantada, traga essa pessoa aqui. Bem abraçado com essa pessoa. Não queremos constranger ninguém, queridos. Não é para isso. A palavra diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Todo o coração, queridos. É muita coisa. Não é um compromisso qualquer que o Senhor Ele espera de nós. É um compromisso completo. Ninguém? Amém. Pegue na mão de quem está do teu lado. Vamos orar encerrando esse culto. Amém. Aleluia. Feche os teus olhos, vamos orar. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos, Pai, por essa noite, por tudo que o Senhor fez, Pai, aqui neste culto e também no encontro, Pai. Nós te louvamos por cada vida tocada, por cada, Senhor, coração transformado, por cada realidade mudada. Senhor, nós desejamos de fato viver na profundidade, Pai. Nós desejamos, Senhor, cavar essa profunda vala, encontrar a rocha, Pai. Ajuda-nos nessa missão, Pai. Ah, Espírito Santo, nosso ajudador, ajuda-nos a cavar esta vala e a encontrar, Pai, a rocha que é Cristo. A viver uma vida, Pai, de dedicação e empenho ao Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Se você crê que o Senhor Jesus te chamou a cavar essa profunda vala, a viver intensamente com Ele, a sair do superficial, a entrar no profundo, diga comigo: amém!